Oi, Crisla. Boa noite. Tudo bem? Tô te esperando no retiro, viu? Não vi sua inscrição ainda não. Quanto tempo, né? Alessandra, bem-vinda. Boa noite. Daqui a pouco a Sônia tá chegando, uma mensagem aqui que vai se atrasar um pouquinho, mas ela tá chegando. Oi, Tox. Boa noite. Tudo bem? Daqui a pouquinho a Sônia tá chegando, daqui a pouquinho o Fred também tá chegando, graças a Deus, né? Nós temos um bebezinho, ele acabou de acordar, bem na hora da live. Mas nós vamos partilhar sobre namoro, tempo de ajustes, também nos preparando para o retiro, que será no próximo domingo, né? No outro domingo, dia 31, às 14 horas. Então, quem quiser fazer o retiro pode entrar no nosso grupo, o link está lá na bio, e ali a gente já vai dando as orientações para fazer inscrição, para participar, tá bom? Nós temos várias coisas bem legais para partilhar aqui sobre o nosso tempo de namoro, que eu e o Fred vivemos, a Suene e a Gabriel também compartilhar, que é um tempo muito rico, né? Um tempo de muita graça para quem deseja viver o sacramento do matrimônio segundo a vontade de Deus. O casamento é uma bênção, é uma graça, mas só se nós estivermos sob a vontade de Deus, porque é também muito difícil, muito desafiador. Mas o tempo de namoro nos prepara para o casamento, né? Para essas dificuldades. E é nesse tempo de namoro, de noivado, que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo. A gente é convidado a realmente amadurecer, deixar as coisas de criança, deixar as infantilidades para crescer como casal, como pessoa. E o matrimônio, o namoro é esse tempo que contribui muito, é um tempo muito rico, que vai contribuir para o sacramento do matrimônio, para o casamento, né? Quando o namoro, o noivado é bem vivido, a gente colhe os frutos. E aqueles desafios que vão surgindo, aquilo que é bem difícil, ele vai se tornando menor, porque a gente já exercitou no namoro, né? Já falando um pouco também sobre esse tema, né? Namoro, tempo de ajustes. O que é ajustar? Tornar justo, né? A gente se ajusta ao outro, a gente se ajusta aquilo que é a vontade de Deus para nós. E a gente também se adapta, a gente cede, a gente recua, a gente avança com
não é mais um tempo de andar sozinho, né? É engraçado porque a gente, quantas vezes, né, caminha sozinho procurando alguém, deseja encontrar alguém, e aí no tempo de namoro, que a gente vai crescendo, que a gente vai conhecendo outras pessoas, outras situações, depois a gente quer andar sozinho. Não. É um tempo de caminhar com o outro. E o namoro, né? Esse ajuste no namoro, esse ajuste no noivado, ele faz com que a gente cresça, que a gente mude. E a gente precisa mudar, né? A gente acha, às vezes, que é dono da razão, a gente acha que sabe muito, né? Mas eu posso partilhar a minha experiência, né? A experiência do Fred, a Suene e o Gabriel estão chegando aqui, que a gente cresce demais, mas a gente cresce com muitos desafios. Não é nada suave, não é nada leve, né? Pelo contrário, é na dureza. Bem-vinda, Josi, M. Barbosa, bem-vindo, Frederico, bem-vindo, Felipe. Cadê você, Suene? Suene e Gabriel são nossos afiliados de casamento, nossos amigos, irmãos de turma, irmãos de comunidade. Enquanto eu me preparava para esse momento, né, a gente vai se lembrar muito bem de um dia que a gente estava rezando antes de namorar, antes de ser autorizado, né, o nosso namoro, que ele teve uma imagem do parafuso e a polca, né? E quando eu pensei no tema desse retiro, namoro, tempo de ajustes, eu me lembrei dessa imagem. Porque o relacionamento é isso, né? É ajustar sempre. Sentar para ajustar, né? Seja no namoro, no noivado, no casamento, na amizade, no relacionamento com os filhos. É isso. É um ajustar, né? A gente sempre precisa sentar para saber o que não está bom, o que está, Agora sim. E aí, Gabó? que E bom, aí, rapaz? E aí, Beleza? Roberta? E aí, tudo bom, pessoal? que alegria Ajustar estar aqui. com vocês. Verona que chegou aqui. Olá, Boa noite, minha gente. Hein, Que hein. saudade. Mas eu estava partilhando de uma imagem que o Fred teve quando a gente começou a namorar, antes da gente namorar, de começar a namorar, que foi a imagem de um parafuso e uma polca. E desse ajuste, né? E aí, esses dias, a gente até estava conversando assim, meu Deus, até hoje a gente está ajustando, né? E o relacionamento é assim, né? Para sempre, a gente precisa sentar, ajustar, às vezes corrigindo, às vezes se corrigindo, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco, né? Do tempo que vocês estão juntos, né? Eu me lembrei que essa semana também vocês completaram aniversário de namoro, não foi? Foi dia 18 ou foi dia 20? Casamento. Dia Mas 21 foi de nós namoro completamos. também, não foi? Eu lembro que foi Não, liberado em outubro, mês passado, setembro. setembro. Dia 21 nós completamos 5 anos de casado, graças a Deus. Graças a Deus. É Graças a Deus. interessante essa imagem mesmo, essa reflexão que você está trazendo para a gente começar.
Porque por mais ajustado, né? Você foi falando e eu fiquei imaginando a cena, né? Por mais ajustado que o parafuso esteja, né? Ali na porta, com o tempo vai afrouxando, né? Precisa realmente apertar. Então, realmente faz muito sentido, né? Tem muito a ver com o É, relacionamento. o tempo ele vai tendo as suas dilatações, né, naturais, que o cotidiano e as situações do dia a dia nos pedem para que haja os apertos necessários, né, para este parafuso. E os apertos necessários não são aqueles apertos grandes, né? E se você Uhum. aperta demais, você pode também fazer o parafuso espanar, né? Então, é delicado, é sutil, são nas coisinhas, né? Ó a mãozinha batendo ali em cima, ó. Você aqui, ó. Ó, Filipão, eita, gatão. titia Já tá doida dormiu? pra conhecer, de verdade, de perto. Ah, meu Deus. Ah, quando, Jesus. Mas Então, assim, é, essa imagem, né, do parafuso, ela é muito interessante mesmo, né? Que ela remete mesmo à nossa realidade de vida, né? Dos ajustes. Nós vivemos muitos ajustes na época É, de namoro. bastante. Muitos. Mas assim, pensa muito, multiplica e multiplica mais um pouco. Foram muitos Implica, ajustes. implica. Culturas totalmente diferentes. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Ela é do Pernambuco. Então, assim, totalmente distinto. Né? A A cultura, a criação, criação, temperamentos, temperamento é igual, né? Então, assim, pensa duas pessoas com temperamento explosivo. é igual e diferente. É igual e diferente. Então, foi um tempo assim, o tempo do namoro foi o tempo pra gente, a prova de fogo, né, do nosso relacionamento. A gente brinca que a gente terminou várias vezes, a gente não falava para as pessoas, né? Mas terminamos várias vezes, entre eu e ela, né? tem aquele término Tem também que é com a 10 gente anos. mesmo, né? Não, acabou. Acabou. Você. Aí no outro dia você já amanhã é diferente. No outro dia não, demorava uns dias, às vezes uma semana. No outro dia é muito rápido. Dependendo do temperamento da pessoa, resolve rápido, né? Falou, Gente, esquece. Tem outros que fica remoendo mais. É interessante levar em conta isso. e é engraçado assim, engraçado não, interessante ver que tudo isso que a gente vive no namoro, esse perrengue todo, né? Quando a gente leva o namoro a sério, é muito importante a gente ter vivido tudo isso para o casamento, né? Um treino, porque o casamento também é muito difícil, né? A gente que começou a namorar, né, nas quatro, depois de uma certa idade, né? E também levando muito a sério, vivendo tudo com muita profundidade, já vive no namoro muitas questões, né? Muitas. E graças a Deus nós tivemos muitos tipos de ajuda também. Mas quando chega no casamento, que vem muito mais coisas, é muito importante a gente já ter treinado, né? A conversa, né? A paciência, o fato da gente resolver os conflitos, né? Mas eu quero saber quanto tempo que vocês namoraram e se vocês conseguem se identificar o maior ajuste que vocês tiveram que fazer nesse tempo. A tempo eu jogo para ela, né? Eu passo. Não, antes de falar, antes de responder a pergunta, eu acho interessante, Roberta, dizer assim que esse tempo do ajuste no namoro ele é essencial, pelo menos assim. No nosso relacionamento, ele foi assim a salvação. Se a gente não tivesse vivido os ajustes próprios do namoro, no namoro, quer dizer, se tivesse deixado para depois, protelado, a gente não ia sustentar um casamento, né? A gente não ia Uhum. conseguir deixar. Porque tem gente que protela, né? Fica com medo de se enfrentar, de se encarar, ou de encarar o outro. Tipo, aí quer tanto, né? Tipo assim, viver a parte romântica, a parte bonita e a parte, vamos dizer assim, externa, né? Mostrar para os outros que está com alguém, que resolveu, né? Entre aspas, esse lado da vida. E aí deixa para depois, né? Não vou falar não, porque para a gente não se estranhar
ou não vamos brigar não, sabe? Porque senão atrapalha, vamos deixar para, né? Vai levando E um ou outro para vai se chegar. anulando, né? Dentro do relacionamento. Ou a pessoa vai Porque se anulando, exatamente. Ou a pessoa vai matando o outro também, né? E se deixa isso para depois, aí eu acho que, pelo menos, eu acho que a gente não tinha conseguido sustentar um casamento se a gente não tivesse resolvido lá atrás, entendeu? Então é muito importante, assim, ter coragem, né? De se encarar, de se enfrentar, de realmente ajustar as diferenças no tempo do namoro. Essa Você, preparação para isso, assim, foi... Hã? não, você falar isso é importante porque às vezes dentro do relacionamento a gente não percebe que existem fases. A fase do namoro é para resolver coisas do namoro, para que quando a gente faça essa transição de fases, a gente não deixe pendências das fases anteriores. Então, isso que você falou é muito importante para que a gente, poxa, caramba, eu estou vivendo um namoro, então tudo que eu tenho que resolver no namoro tem que ser resolvido. Não dá para levar para o noivado, porque as coisas vão se acumulando, né? Como a Roberta falou que a gente tem muitas questões para resolver no casamento, mas quando a gente chega para resolver essas questões do casamento, com as questões do namoro e noivado já resolvidas, a gente resolve de uma forma mais tranquila, mais leve, se conhecendo mais, entendendo mais o outro, aceitando mais o outro. É aquilo que o Gabriel falou sobre a cultura. Caramba, eu sei que ela está tendo esse tipo de reação por causa da cultura dela, mas eu conheci no namoro, eu estou conhecendo no casamento. Tem gente que já começa a namorar, já vai casar, já tudo bem. Tem gente que antigamente isso dava certo, né? Mas hoje, com a clareza que a gente tem, com as instruções que a gente tem, poxa, eu preciso conhecer mais a pessoa. Não tem como. Por isso que quando a gente ouve, caramba, eu não posso me relacionar somente com o órgão genital. Existem pessoas que já querem começar com o órgão genital. Aí começa a inversão do relacionamento. Então, isso que você falou, para mim, é importantíssimo. Eu acredito para nós, né? Para que a gente consiga viver as fases. Mas segue aquilo que vocês estavam falando. aí uma coisa que eu acho interessante, você já terminou? Você estava falando? Uma coisa que eu acho interessante, né? Que nós vivemos na época do namoro. Nós vamos chegar na resposta daquilo que a Roberta perguntou. Só para dar um complemento. Nós percebemos, na época do namoro, nós fomos percebendo que os nossos maiores conflitos não eram por causa de situações do namoro. Eu e ela. Não era problema do Não era problema do relacionamento. Tipo assim, não gosto, ou não quero viver. E nós fomos percebendo que eram coisas pessoais, individuais, que precisavam ser resolvidas individualmente. Não era que eu e ela precisávamos resolver, não. Cada um precisava se resolver. Né? Eram coisas que nós trazíamos de nós, do nosso crescimento pessoal. De conversão, do processo de conversão, de maturidade, de cada um individualmente, né? Que refletia no relacionamento, mas que não era problema do relacionamento. Tipo assim, problema do relacionamento que a gente diz no sentido assim, não era porque a gente não gostava, ou porque a gente não queria estar junto, ou porque ele não me dava atenção, né? porque ele não estava priorizando os momentos comigo. Porque o problema do relacionamento às vezes é esse, né? Tá dando mais atenção para os amigos do que para mim. Tá preferindo assistir televisão do que sair comigo, entendeu? Não era problema nesse sentido, de falta no relacionamento em si. Mas eram os meus problemas, né? As minhas feridas, os meus traumas, os meus bloqueios, né? Até meus preconceitos, vamos dizer assim, daquilo que estava criado na minha imaginação, do que eu queria, né? Do que eu esperava. Só que não é o que ele era o que eu criei na minha imaginação, do que eu queria que ele fosse. E comigo a mesma coisa, né? Então eram coisas as coisas pessoais que eu precisava resolver e ele também, né? De cura, Então isso que quando percebeu isso foi uma chave também. Virou uma chave, porque nós paramos de discutir a nossa relação para começarmos a investir no nosso crescimento pessoal. Né? E com isso o relacionamento foi crescendo. Com isso nós estamos percebendo que as nossas brigas, nós brigamos muito no namoro. Muito, muito. Eu sou explosivo. Eu sou melancólico, mas eu sou muito explosivo quando eu venho. A Roberta me conhece, né, Roberta? E assim, mas assim, é importante, Gabriel, dizer isso, e eu acho bom a gente falar disso também, porque assim, às vezes uma pessoa vê, e muita gente viu, né, o nosso namoro e desacreditou.
da relação. Não, esse namoro não vai dar certo. Eles não vão dar certo porque eles brigam muito, porque ele, entendeu? E na verdade, isso foi saudável. Aquilo Por que incrível parecia que ruim, pareça. que as pessoas achavam Aquilo que feio, parecia não ter saída, foi né? Como diz importante. a A gente música. precisava ter vivido isso no namoro e a gente quis viver isso, justamente. Poderia não ter sido na intensidade que foi, vamos dizer, em algum momento. Mas da gente ter tido coragem de se enfrentar, né? E de ir até o fim. Tipo assim, se fosse preciso acabar, a gente ia acabar. A gente não tinha medo E a gente não deixava para depois, né? Não, de depois a gente esgotar resolve. aquilo. Ah, porque vai ter um momento com as nossas casas, né? Nós moramos na Canção Nova, nós, quando solteiros, cada um morava numa casa comunitária, né? Não, vai ter um momento com as nossas casas, então vamos fazer de conta que tá tudo bem, para, né, para não ficar feio. Não, a gente não tinha isso. Tava feio, a gente até ia pro momento, a gente Com a cara feia, todo mundo via que tava... todo mundo sabia que o negócio estava azedado. Ou então eu não ia ou ela não ia, e pronto. Mas só que a gente sentava e resolvia. Porque a gente não deixava de conversar e, assim, jogar bom. por terra tudo. Foi muito bom, porque, assim, é aquele que... O nosso caso era muito intenso, né? O nosso caso era muito intenso, mas não precisa ser assim, né? Ela já tá pedindo pra ficar fazendo silêncio, porque eu já tô acordando o prédio, tão empolgado que eu tô com o assunto. Aquele que a Roberta trouxe de no casamento ser muito exigente, no nosso caso, eu acho que o casamento foi muito mais leve, sabe? Apesar de ter os conflitos do casamento, né? São outros ajustes, mas o fato da gente ter justamente se conhecido muito no namoro, se aceitado, né? Na intensidade daquilo que o outro é, né? De saber quem ele é de fato e aceitar ele na totalidade do que ele é. Com isso não quer dizer que... virtudes e defeitos, e o contrário também. Isso eu acho que faz toda a diferença. Para a gente chegar num casamento e conseguir viver com leveza, né? E eu acho que a gente vive um casamento muito feliz, assim, pelo fato de ter um namoro ajustado direito. É que assim, né? E a gente não vive um conto de fadas, né? Tem os moídos do dia a dia? Tem. A gente se desentende? Se desentende. A gente, às vezes, fala grosso um com o outro, fala, porque a gente também tem o nosso temperamento, né? Só que, assim, fala e não fica, sabe? Não passa uma semana para resolver igual não, era o namoro. Assim, hoje a questão é assim, né? É o momento que as crianças não estão perto. A gente pá, e vida que segue. Por quê? Porque não são coisas que ficam ali, nossa, agredindo. Ai, será que não tem? Será que não me ama? Não sabe aquelas noias? Não tem isso. Por quê? Porque tá resolvido, né? São coisas pontuais que a gente vai acertando. Se a pessoa deixa para depois, tipo assim, depois, como que vai ajustar depois se tem os filhos? Tipo assim, por exemplo, no nosso caso, veio logo a Suzana de cara, né? Tipo assim, a gente casou e engravidou. Então, um mês de casada, a gente não tinha nem casa ainda, a gente já tinha filho. A gente não tinha nem chegado na casa, mas já foi com ela, né? Quando a gente chegou no apartamento que a gente ia morar, depois das férias, já estava com ela. E desembalando coisas, mas Suzana já estava junto. Como era que a gente ia ajustar um relacionamento na frente de uma criança, vivendo né, todo o desafio da gestação, do nascimento de um bebê, entendeu? Então, é por isso que eu digo que foi muito providente, senão a gente não ia conseguir depois viver, né, direito. Mas voltando para a pergunta de Roberto... Tudo isso era para chegar lá, era... A introdução. Era a introdução, vai. 10 anos que a gente tá junto, né? Que começou a nossa história, foi 2011. Deixa para ela a parte contábil aí das coisas. Né? Foi exatamente agora, nesse períodozinho de outubro, novembro de 2011, que começou. Então, vão fazer 10 anos agora, que começou a história, né? Que começou o interesse, que despertou o sentimento. As conversas no Skype. A aproximação toda. Depois a gente esperou um tempo, né? Por causa, né, da gente viver em comunidade, enfim. E depois ficou um ano quase até começar a namorar, com o tempo aí, né, de preparação, que foi o caminho do namoro. Então, foram 4 anos de namoro depois, mais 1 ano e meio de noivado. Não, 4 anos com 1 ano e meio de noivado, já é junto, né? Foi junto. 4 anos é tudo, é o namoro e o noivado. Vai sim, vai. 2 anos e 2 anos, 2 anos e meio de namoro e 1 ano e meio de noivado, né? 4 anos, é isso aí. Pronto.
E 5 anos de casamento. Eu sei que eu namorei, São noivei, 10, casei. tá vendo? Agora, 5 anos de casado, não aí me 5 pergunte o anos tempo. antes foi isso aí. É, um ano quase, foi porque a gente teve um ano de preparação, quase um ano. Foi um tempinho, né? A gente teve bastante tempo para se conhecer. É, bastante tempo para se enfrentar. Eu acho que assim, Foi. e falo até para quem está aí é, né, nessa live com a gente, quem vai E ver essa live depois, acho que a grande chave desse tempo de ajuste é não ter medo de se enfrentar. Se enfrentar pessoalmente, mas dentro do relacionamento. Acredito que a gente não pode ter esse medo, né? Esse medo de se enfrentar, ele nos traz consequências lá na frente no casamento. E isso que o Fred disse, né, que é muito importante também, a questão do corpo, né? Esse conhecimento do coração, da história, da mente, né? O que é que ele pensa, quais são as ideias dele, quais são as memórias, o que ele viveu. Então, assim, isso realmente é muito importante, né? Porque a gente é isso, a gente não é um momento de prazer, de curtir, né, somente. Então, o relacionamento começa baseado na química, né? Que o povo fala muito, infelizmente, né? É o sentido da sexualidade, que ela é completa, né? Porque É o tem que, círculo porque beija completo, né? bem, porque aquele momento com ele é isso, porque o negócio esquenta rápido. Então, se o relacionamento começa se baseando nisso, ele não é muito improvável de que ele se sustente, né? Eu me Porque lembro que né, quando nós namorávamos, assim, né? Quando nós não éramos casados, né, porque namorar, a gente namora até hoje. Mas nós estávamos, os nossos acompanhadores chegaram pra gente e falaram assim, ó, a gente disse que iria noivar, né? Disseram, vocês querem noivar? Então tudo bem, então vocês vão noivar. Mas antes eu quero dar um texto para vocês, e você, Fred, vai ler esse texto, vai refletir, Roberta vai ler, vai refletir, e depois vocês vão ver o que vocês vão decidir. Aí deixaram a gente bem livre, né? Eu peguei o texto, li, interpretei assim, é isso mesmo. O Roberto interpretou, é isso mesmo. Fomos conversar com os nossos acompanhadores. E aí, no meio da conversa lá, tal, a Roberta chega e, não sei se foi no meio da conversa, foi depois, a Roberta me chega e fala assim, eu não quero noivar agora não. Mas como assim? Como? Você não estava tudo certo? Aí eu fiquei assim, mas estava tudo certo, você leu o texto, o mesmo texto que você Combinou leu, antes, né? eu li também, e estava tudo certo, dentro de mim tudo certo, dentro de você, mas agora mudou o negócio. Aí ela foi e falou assim, eu preciso fazer terapia, um pouco mais de Eu terapia. preciso trabalhar algumas coisas em mim antes da gente dar esse passo. Isso foi fundamental, porque hoje eu entendo como fundamental. Na época eu fiquei muito bolado, porque eu achava que ela não queria mais, que, pô, sei lá, será que eu falei alguma coisa no atendimento que ela não gostou? Tá? Mas hoje eu entendo que esse olhar para dentro de si, para resolver as tretas que existem aqui dentro, para não ferir o outro, isso é importantíssimo. Essa avaliação, eu avalio a minha vida para que eu não machuque o outro. Imagine se a gente dá o passo e a Roberta reconhecendo que ela estava naquela condição, e aí ela sabendo que poderia me ferir, e a gente insiste nisso, e chega lá na frente, as feridas só iriam aumentar. E aí a gente ia deixar o nosso relacionamento ser permeado por feridas. E à medida que ela fosse me ferindo, eu iria ferindo também. E aí ia ser um relacionamento extremamente doente, porque as feridas não foram tratadas. E hoje eu vejo, nossa, como foi importante para a gente, naquele período que ela teve esse discernimento, porque eu estava extremamente empolgado, extremamente, meu Deus, é isso mesmo. Mas ela parou e percebeu que dela existia. Então, isso que vocês estão falando é muito legal, porque isso faz parte do crescimento, não só pessoal, mas para o casal. Quanto mais eu melhoro, quanto mais eu cresço, mais eu faço meu relacionamento crescer. Quanto mais eu dou passos para que eu me descubra, eu vou também fazer o outro se descobrir, porque eu estou maduro para aquilo, ou então eu estou amadurecendo para aquilo. Eu não estou levando aquilo ali de uma forma lúdica. Eu não estou levando aquilo ali como uma brincadeira. Não, eu estou levando a vida do outro a sério. E por eu estar levando a vida do outro a sério, eu preciso também me investigar para que aquilo que me precisa ser melhorado, melhore.
eu queria que vocês dissessem assim, um pouco dessa realidade, desse tempo de crescimento, o que vocês precisaram no concreto ali ajustar. Nossa, teve um dia, Fred, Gabriel ou Sueli, teve um dia que a Sueli me corrigiu de uma tal maneira que eu fiquei tão bolado que se eu pudesse eu voava em cima dela. Eu queria que vocês trouxessem alguma coisa assim desse tempo de crescimento, de partilha, de correção que vocês precisaram viver e que foi um ajuste no concreto ali, aquela coisa que vocês viveram mesmo. Conta fatos pra gente. Se vocês lembrarem, lógico. A Verônica é um HD. Não, só continuar não. Já passou essa fase. Depois do sono dos filhos, né? A pessoa depois que passa muito sono. Mas se esquecer das coisas. Ela conta até a minha história para mim mesmo. Só pra você ter ideia. Sabe mais que você, né? Sabe. Não, eu lembrei de novo, antes da gente responder. Que o Fred falou do texto, a gente leu antes do noivado, foi tipo um retiro, né, de preparação para o noivado. A gente leu o catecismo, a parte que fala do sacramento do matrimônio, né? O que é o sacramento do matrimônio? Então, a gente pegou o catecismo, foi orientado também por um padre que acompanhava a gente na época. Pegamos o sacramento do matrimônio, que o catecismo diz, e cada um foi individualmente fazer esse momento também de retiro, de reflexão. E foi, assim, um momento de questionamento muito grande, porque é muito forte, né? Assim, a dimensão do que de fato é o matrimônio, né? Como eu disse, essa aceitação inteira, eu aceito ele com tudo que ele é, com tudo que ele traz. Defeitos, e eu me entrego também totalmente, sem sem reservas, né? Da minha história, das minhas virtudes e do meu defeito. É difícil absorver, né? Tão profundo que é. Isso. Então, eu questionei. E eu sempre tive muita dúvida no namoro, né? Era uma das coisas que a gente... era um dos ajustes, porque eu tinha muito medo de errar, né? Eu tinha muito medo de assumir um casamento, um matrimônio, e não ser, né? Não ser a pessoa certa, ou não ser, sei lá, de ser alguma coisa humana. Eu tinha muito medo. Então, por isso que eu tinha muita dúvida, que eu questionava muito. Eu acho que esse foi... um dos grandes problemas, né? Todos assim, os ajustes passavam por isso, né? Por essa dúvida minha, né? Eu tinha certeza. Se era isso, se era ele, né? Se eu queria, se eu amava mesmo. Tipo, eu tinha dúvida no início, eu acho que mulher, ela é mais confusa, né? A gente, tipo assim, fica mais... O homem, quando... o Gabriel demorou pra, assim... mostrar que realmente gostava. Eu até ficava meio assim, eu tô empolgada no começo e ele meio na dele e eu esperando um monte de coisa. Quando eu decidi de fato, mas quando ele decidiu, não saí do pé dela. Ele tinha certeza. Sueli, você tinha dúvida porque ele não se entregava, ele não mostrava para você, ou a dúvida era só do seu coração? Ou talvez de alguma coisa que você viveu, tipo assim, eu vivi um namoro que ele apresenta coisas que me remete a outras coisas, então isso causa dúvida. Foi esse tipo de dúvida? Na verdade, depois que eu descobri, né? Quando eu descobri foi muito bom, porque aí também aliviou tudo. Era por causa da minha história mesmo, porque eu nunca tinha namorado sério, né? E eu tinha resistência a isso, porque eu fui criada que eu não era para depender de homem, que eu era para ser independente, que eu tinha que ter meu dinheiro, que eu tinha... Porque minha mãe é assim, embora ela seja casada há muito tempo, mas ela é independente. Então, eu não queria... eu fui criada por causa disso, eu também tinha muito medo. Minha irmã engravidou na adolescência e eu também fui criada com esse karma, não é? Tipo assim, você não pode ser igual a ela. Você não pode engravidar também. Então, você não pode se entregar a homem, você não pode se envolver num relacionamento cedo. Então, eu sempre vivi relacionamentos rápidos, né? Quando eu estava me apaixonando, aí eu já terminava, porque eu ficava com medo que o negócio estava ficando sério. Então, meu namoro não durava um mês. O namoro que durava eram os namoros à distância, porque era um amor meio platônico, né? Que eu quase não via a pessoa, aí durava. Esses amores platônicos duraram muito, mas os namoros mesmo, assim, perto, não duravam, porque... Se eu via que a pessoa estava gostando muito de mim, eu já terminava, porque eu tinha medo de me envolver. E se eu também estava gostando, eu também já ficava com medo. Então, isso refletiu muito no nosso namoro, né? Porque o negócio foi... Quando o tempo foi passando, e eu, tipo assim, era um desespero interior que eu tinha que terminar, que tipo assim, estava demorando muito, eu estava me envolvendo. E um fato concreto, assim, né? Esse reconhecimento do sentimento. Por incrível que pareça, chegou um tempo que eu tinha... medo de assumir, né?
Eu tinha vergonha de dizer que eu estava apaixonada, porque quando você está apaixonado, você se rende, né? Quando você está apaixonado, você se entrega, você... Então, para mim foi assim uma humilhação, né? Dizer que eu estava apaixonada, assumir que eu estava gostando. Então, foi uma das situações assim concretas, né, que a gente viveu. Por outro lado, Gabriel nunca tinha namorado, né? Eu nunca tinha namorado sério e ele nunca tinha namorado mesmo. Então, ele não sabia, né, como Não tinha era. prática, né? Não tinha. Tem que Então, pedalar, né? então eu tinha muita coisa que eu esperava por isso, né? Mas como ele não sabia como era, então tudo para ele era novo. Então, esses ajustes, né, eu acho que foram coisas assim que também contaram. No começo, por exemplo, Gabriel não sabia dirigir, eu que dirigia no início do namoro. Isso foi um processo que a gente viveu, que ele precisou, né, pedalar, correr atrás de aprender a dirigir, tirar a habilitação, porque para ele também não era bom. Quando a gente saía, assim, essa questão de pagar as coisas, entendeu? Isso foi assim, eu esperava. Foi uma vez também que aconteceu, mas teve uma vez que a gente saiu que ele não teve a iniciativa, né, de ir lá e pagar a conta, porque ele não estava acostumado, então ele ficou meio assim. Aí eu, vixe, aquilo para mim foi muito grande, né? Tipo assim, como que ele não vai lá pagar a conta, sabe? Como que ele não tem atitude de homem, como que ele. Mas foram coisas que ele foi aprendendo, né? E eu também tive que saber esperar o tempo dele, né? Esperar que ele fosse dando esses passos, né? Porque também era a E primeira você, vez que ele estava. você falava isso para ele, por exemplo, quando ele apresentava isso, você chegava para ele e falava assim, olha, você precisa tomar iniciativa, você conseguia falar isso para ele? Tudo, A gente nunca sempre teve esse tudo. negócio de não falar, sempre. Não falava na hora, né? Assim, Às graças a Deus, às às vezes eu vezes, esperava, a maioria das vezes eu esperava. meia hora Não, eu depois. fechava a cara. Tipo, a minha primeira reação era era me trancar. É, Né? Eu olha, fechava a cara e já era. Aí ele ficava todo. Ele sabia que estava acontecendo alguma coisa, que alguma coisa eu não tinha gostado. E aí depois, quando ele me abordar, e ele já ia sabendo que ia levar, né? Aí eu já falava tudo que Então, tinha um acontecido. ajuste nesse tempo foi aprender a falar com o É, outro, falar da forma é. correta, né, saber corrigir. Esse Esperar o tempo do grande outro. esperar o tempo do outro. Eu vejo assim que a gente, quando eu me vejo muito com Suênia, né, a gente era muito próxima na época, a gente morava junto. E assim, a gente era muito independente, a gente era muito independente na comunidade. Né? Então, É. esse recuar para caminhar junto com o outro, para a gente foi. não, tô lembrando uma vez, Não, não. não, deixa eu só lembrar de uma vez eu fui pra Cachoeira Paulista, né? Poxa, caramba, vou encontrar minha morena, a gente vai namorar, tal, tal. Aí a gente andando em Cachoeira Paulista, andando, tipo, namorando assim, né, pá. Ela soltou minha mão, saiu andando sozinha na frente, assim, esticou, como se ela não estivesse comigo. Aí eu parei e falei, ei, você tá sozinha? Não, porque eu não tô entendendo, você saiu correndo na frente, assim, porque... Aí ela foi, voltou e explicou sobre essa questão da independência, ainda está se adaptando, né? Mas é importante em quem percebe falar. Porque eu poderia também não falar para ela e as coisas continuarem da mesma maneira. Eu me lembro que antes de eu namorar a Roberta, eu era muito passivo. Assim, né? Muita coisa eu via e tinha dificuldade de falar. Por respeito humano. Aí teve um dia que o acompanhador falou assim, Fred, você tem que falar. Eu tô falando até hoje, gente. Até hoje. Não consigo Fala guardar nada, nada. Parou mais nunca. Mas como isso é formativo para gente? Porque a Roberta também sempre teve mais dificuldade em falar do que eu. Então, hoje, isso para nós é importantíssimo, porque eu consigo me esforçar para extrair dela aquilo que ela não consegue colocar para fora. E, consequentemente, hoje, por nós estarmos em outro momento do nosso matrimônio, ela consegue me estimular também, me estimula profundamente, a ponto de eu colocar coisas preciosas para fora que talvez se não tivesse esse estímulo, eu não conseguiria, entende? Então, esse estímulo mútuo, sabe, que acontece hoje no nosso relacionamento, e acredito que no relacionamento de vocês também, é fruto dessas realidades que nós estamos vivendo, de namoro, de noivado, esses ajustes que nós estamos fazendo. Não é?
E É assim, legal, tem uma frase, né? Isso que o Fred falou, eu lembrei de uma frase, por incrível que pareça, de Luiz Gonzaga, o cantor grande Luiz Gonzaga. Ele disse que a mulher na vida do homem ele tem que ser igual a topada, igual um tropeço. Bota o cara lá pra frente. Topada é quando a pessoa Topada é um tropeça. tropeço, né? Que a pessoa Topada vai lá pra frente. Então, assim, isso é ele falando da mulher, mas isso eu falo, um ou outro tem que ser, né? Tem que ser uma topada, né? Tem que ser um tropeço que empurra pra frente. Eu acho que é o nosso papel, né? Na vida E um do muita outro. coisa eu precisei recuar, né? Justamente é aquilo que a Roberta trouxe, né? Do meu jeito de ser, de querer estar com muita gente sempre, de ter muitos amigos, de querer resolver tudo sozinha, né? E então eu precisei recuar, né? Eu precisei justamente esperar o tempo, deixar Gabriel estar à frente, né? Então isso é um processo também, um ajuste que é importante, que é necessário, né? E que leva tempo, né? Até a gente se colocar no nosso lugar, como se diz, né? Também na frase. é E engraçado assim, que a gente fala assim, né? Rindo, brincando, mas são coisas que quando a gente está vendo, dói muito. é, Eu lembro assim, quando vocês foram falando de término, durante todo o tempo do namoro, eu pensei em terminar, assim, pensar todo dia em terminar. Eu não dou conta, interiormente eu não dou conta de cumprir, de corresponder. É muito difícil, né? E aí, graças a Deus, eu pude fazer terapia, né? Procurava muitos formadores de namorados, porque, caraca, eu não vou conseguir. Eu lembro disso que o Fred falou, né? Quando a gente tinha um desentendimento, eu tinha muita dificuldade de resolver, de falar, de dar nome. E aí, a formadora falou assim, olha, se você hoje precisa de uma semana para digerir, para resolver, não, você vai precisar digerir mais rápido e já resolver. Não dá para ter. Então, assim, é muita coisa para corresponder, é tudo muito difícil. E são coisas que a gente não aprendeu na nossa educação, nos outros relacionamentos. A gente chega para namorar, é engraçado que a gente vai, né? Ah, foi liberado o namoro. Mas brota tanta miséria, brota tanta dificuldade. Fala, caraca, eu sou muito podre, né? Eu não consigo. Eu lembro que a primeira coisa que eu vi, assim, que eu era claramente autoritária. Caraca, eu quero mandar nele o tempo todo, eu quero que ele seja minha marionete. E agora eu tenho que trabalhar isso. Gabriel fez assim, ó, tipo, se balançar a cabeça, eu, tipo, eu também. Mas, assim, eu vejo que um dos pontos também de ajuste é a correção. A gente não sabe ser corrigido, a gente tem muita dificuldade no nosso orgulho, a gente quer sempre acertar, a gente quer estar na razão. E quando o outro chega para a gente, fala assim, olha, isso aí que você fez não tá legal, não é assim que se faz, aí acaba com a gente. Aí por isso que a gente se ajustava muito, porque eu falava muito, eu sempre falei mais, né? Até hoje. E Gabriel também tinha mais dificuldade de falar. Só que também quando ele falava, ele não tinha jeito para falar, entendeu? Ele já falava de qualquer jeito, ou aproveitava a hora que eu estava falando e trazia um negócio. Eu, não, peraí, por que você nunca falou isso? Você deixou para a hora que eu estou falando você trazer, né? E também não aceitar, né? Então, assim, eu era muito de falar e ele dificuldade de aceitar. Então, ele não reconhecia também. Demorava. Aí eu, pronto, tá vendo que não dá certo? E eu tinha também aquela questão, tinha situações, né? Uma coisa que a gente viveu também bastante assim. Tinha muitas situações que eu achava que, assim, para mim, cara, dá para relevar. Então, eu relevava muita coisa, né? Ela não, era um copo, um negócio, pô, era a pancada. Aí, com o tempo, a gente foi também dosando, né, isso. Falar é bom, mas a gente precisa saber o momento, precisa saber como, né? Porque é caridade, né? Viver a prática da caridade, né? Com o outro, né? Entender que o outro tem um sentimento, que o outro também se magoa com a forma que você fala, né? Às vezes, não, a gente é homem, não, pô, bruto e tal. Não, mas a gente também se magoa. Então, assim, isso eu fui também trazendo para ela, ó, eu sou brutão assim, mas eu tenho sentimento. Dependendo do jeito que você falar, o que você falar, fora da graça, né, do momento, pode me magoar profundamente. Assim como eu fazia isso com ela também, né? Quando eu ia fazer a minha correção, que normalmente não era a melhor. Sempre eu piorava as coisas, né?
Eu fui tendo que É porque aprender na hora da... a como fazer isso, né? Porque eu sempre piorava a situação. Eu achava, não, agora também eu vou falar, né? Ela fala que eu não, ela tá dizendo que eu não falo, então eu não vou falar. E quando eu falava, Nossa Senhora da Aparecida, sem caridade, sabe? Então, assim, Aí para já nós aumentava homens, o né? processo. Para nós somos homens, o nosso trabalho é saber como falar, o momento certo. Hoje, graças a Deus, Deus nos dá, né, essa graça, né? E quando, assim, quando o tempo passa, a gente vai começando a ajustar, né? Assim, nós, né? Aquilo que a gente falou, melhorando em si também, né? Pessoalmente, né? Pessoalmente, né? Individualmente. O amor, ele As nossas aumenta atitudes. e ele se fortalece, né? Então, a forma de você falar com o amor de fato, com caridade, porque, né? Você ama a pessoa. Então, você não quer magoar, você não quer destruir. Então, é diferente também, né? Esse olhar hoje. Mas no tempo do namoro a pessoa não tem pena, não, né? Porque não sabe que vai dar. Então, realmente foi muito intenso, assim, esses ajustes que a gente viveu. Por causa, Uma das né? coisas, uma A das gente brinca coisas que o que a gente mais viveu no tempo do namoro foram os ajustes, né? Foi muito. Tanto que Ajuste, no noivado, não. No noivado já aliviou, sabe? Já nossa, o foi levado foi o bem céu. melhor. Porque no noivado já não existia essa dúvida. No noivado eu já estava decidida, né? É isso que eu quero, eu gosto, eu aceitei, eu me entreguei. Tipo assim, então já foi um passo. E no ano do casamento, né? Foi o último período ali do noivado, que foi o tempo que a gente se tornou muito mais parceiro, muito mais, sabe? A gente viveu muitas coisas externas também, assim, muitas dificuldades fora do relacionamento. Isso fez a gente também se unir muito, né? Porque a gente viveu A coisas. cumplicidade cresceu bastante nesse Porque a período. gente viveu muita dificuldade, muitos problemas em outros âmbitos da nossa Externos, vida. né? E aí fez com que o namoro, justamente, um fosse para o outro aquilo que é para ser, né? Cúmplices, né? O apoio, o refúgio, né? Eu O lembro quando parceiro, o uma situação, confidente. você falou de situação, né? Eu lembrei de, assim, diferente, não de ajuste, mas uma situação que para mim foi de crescimento assim muito grande. Foi quando meu pai morreu. Quando meu pai morreu, Verônica, ela resolveu todas as situações. Ela tomou a frente, ela fez contato com a minha família. Eu não conseguia falar com a minha família. Eu fiquei muito, muito abalado emocionalmente. E meu pai morreu num acidente de carro. Foi assim, pô, de repente, seu pai morreu. Ela que fez contato com a minha família, ela que foi falando com todo mundo, né? Ela que fez essa ponte, ela que foi comigo, me Órfão de mãe. acompanhou, entendeu? Chegou lá com as minhas tias também, lidando com as minhas tias, né? Que também estavam também bem abaladas. Então, ali eu vi a mulher que eu estava assumindo para minha vida, né? Que seria apoio nos momentos mais difíceis. E ela já começou ali, naquele período de namoro. Então, naquele momento, eu já tinha certeza do que eu queria, né? Que eu queria, né, casar com ela, que eu queria ter uma vida ao lado dela. Mas naquele momento, para mim, parece que selou isso, né? De ver, num momento tão difícil para mim, tão dolorido, ela ser esse ombro, né? Ela ser esse sustento, né? Esse é um ponto também muito importante, né? No tempo do namoro, de conhecer a família do outro, né? Quando diz que o homem casa com a família também, mas o contrário também é real. Mas no nosso lado, realmente, eu acho que pesa mais, né? O lado da família, a mulher é mais ligada, a mulher, né? Então, é muito importante também, né? Você teve a graça ainda de conhecer meu pai, né? Esse momento com a 3 meses família, de antes conhecer a família, a gente que mora longe, né? dele morrer. Foi. É um momento também muito importante, porque você de fato toca na história do outro, né? Você de fato toca, você vê coisas assim que você vai vendo que vem de lá, né? Jeito da pessoa, Criação da pessoa. vem de lá. Então a gente aceita o outro ou não, né? Muito mais depois disso. Então eu acho que é um momento muito importante que eu acho que todo mundo deve viver. O normal é que os namorados vivam perto, né? Da família um do outro. Então isso é facilitado, né? Aí pensa para mim, sul mato-grossense, chegar na casa dela, lá no Pernambuco, o almoço que o pai dela fez para me receber. Com o quê? Uma buchada de bode. Um bode, aí, na hora, aí ficou uma buchada no meu prato. Nunca tinha visto na vida uma buchada de bode. Comi. Fazia cara de Comi nojo quando eu falava, vai comer uma Aí buchada. o pai dela, para me sacanear, aí o pai dela, para me sacanear, pegou o pé do bode e botou no meu prato. Coma!
Bota o pezinho do bode pra ele Um experimentar. pezinho desse tamanho, né? Nossa! Vamos ver se esse cabra é homem. Mas que foi uma experiência engraçada, mas sim, muito válida, né? Tô gritando. Muito válida, né? Os vizinhos daqui a pouco tá batendo aqui na porta. Pô, fala mal demais. Vocês Foi muito falaram válido, né? De entrar na cultura deles, de tipo assim, nossa, não, eu quero conhecer, né? O que vocês comem, o que vocês vivem, né? Uma coisa muito importante também, que vocês também já trouxeram, mas eu acho que é bom reforçar, essa ajuda externa, né? De deixar que outras pessoas também entrem no relacionamento. Porque tem relacionamento que é muito fechado, e a tendência é essa, né? A tendência nossa no relacionamento é se fechar e os dois quebrar o pau e se resolver ali, ou não se resolver, e não dar essa oportunidade de outras pessoas intervirem na relação, Que né? sejam pessoas maduras, pessoas que como você diz, Construir. de tem o mesmo objetivo, né? mesmo Sejam objetivo. Pessoas que realmente Que irão queiram ajudar, ajudar, né? né? Não atrapalhar, porque Porque tem aqueles que querem ajudar, mas na verdade acabam mais atrapalhando, né? a, Mas assim, pessoas mesmo que sejam, a gente teve a né? graça de ter pessoas que ajudassem, né? E isso fez muita diferença. E a gente tem que ter a humildade de aceitar, porque eu lembro que eu tinha dificuldade, né? Disso. Gabriel também, porque Não, né, eu pedi o ajuda. homem eu acho que. Gabriel também fez Não, terapia, eu a pedi gente ajuda. buscou oração de cura, Aí teve muita o coisa. engraçado é que é assim, né? Vou falar uma partilha aqui bem engraçada. Eu pedi ajuda, daí o formador ia falar daí ia chamar ela para conversar, né? Esse foi um dos Para ajustes mais dar um sérios. dos feedback, tipo assim, Verônica, tá uma situação assim, assim, nossa, para que fazia isso? Daí quando ela fala, me chamaram para conversar e Como é que pô, você pô, foi pô, levar para acabava frente? Porque comigo. a gente não combinou de levar. Ele levou, Como você que veio você levou para frente? dizer Eu e falei eu assim, fui não, não é abordar. levar para frente, eles são as pessoas hoje que nos Então, ajudam. para mim foi difícil, mas foi muito bom isso, né, essa intervenção, porque a pessoa, a formadora na época, ela tinha muita liberdade, ela foi muito corajosa também. Ela disse: eu sei que eu posso estar, ou eu vou lhe perder para sempre, você não olha mais na minha cara, ou você vai me agradecer e vamos dizer assim, a minha disposição é de fato de querer ajudar, porque eu amo vocês, porque eu acredito no relacionamento de vocês e tudo. Mas foi muito difícil, assim, ter que aceitar, né, essa ajuda externa, ter que deixar que outra pessoa se metesse, né, na relação e apontasse para mim, né, aquilo que estava errado. Que era justamente nesse momento, né, que foi um outro momento dos ajustes, foi bem no início, assim, que era justamente de priorizar ele, né, de priorizar o namoro, de estar com ele, ser mais importante do que com minhas amigas, né, de valorizar as qualidades dele e não ficar apontando só os defeitos, né? Porque a gente começa a se deparar com os defeitos e a gente para neles e fica patinando os defeitos. Só que quando a gente diz, não, mas tem qualidade também, aí parece que o negócio. Aí você sai, né, daquele mergulho que você está afundando. Aí você olha para as qualidades, aí começa a respirar de novo, porque você se apaixonou por alguém por causa das qualidades dela, né? Aí quando começa a se deparar com os defeitos, você esquece que teve aquele lado bom primeiro. E eu vejo assim que, como vocês falaram, né, dessa preparação para o matrimônio, quando a gente chega no noivado e a gente toca naquilo que é a essência do matrimônio, como que é duro tocar nessa essência, né? Porque o sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço. É doação, é renúncia, é você viver para o outro. E a gente passa a nossa infância, a nossa adolescência, achando que o casamento é para a gente se realizar, para que todas as nossas necessidades sejam supridas, que a gente seja amado como sempre sonhou, aquela coisa assim, surreal, né? Pé fora do chão, corações caindo. Só que a igreja é muito clara, né? Essa semana eu ouvi um padre falando, que ele falava assim: a gente romantizou o rito do matrimônio, não tem nada de romântico. Eu prometo ser fiel, amar, respeitando a alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida, até que a morte separe. É muito duro, é muito pesado Exigente. olhar com os olhos humanos. Mas algo que a gente precisa ajustar nesse tempo de noivado aí é um sacramento de serviço. E eu, Roberta, estou disposta a servir o Frederico pro resto da minha vida, né? É algo que eu preciso ajustar comigo mesma, diante dos meus orgulhos,
do feminismo que eu trago, da minha independência, do meu desejo de ser satisfeita em todas as áreas da minha vida, eu estou disposta a servir, né? Ajustar isso nesse tempo de noivado. Como que foi para vocês? Começa. Eu vai. acho que, assim, essa questão de suprir as carências, né? Porque eu acho que quando a gente pensa no relacionamento romântico, que é o que a gente vê nos filmes, é o que fica alimentando, né? Até inconscientemente a nossa imaginação, a gente não toca nessa verdade daquilo que a gente é, né? Então é um poço de carência, né? De desejo de ser amada, de ser valorizada, de ser, né, agradada, enfim. Agora eu encontrei alguém que vai suprir tudo, né? Tudo, isso. Então, esse é o primeiro ponto, porque aí não supre, né? Porque o objetivo não é esse. Então, mais uma vez, a gente volta naquilo que a gente falou no início, né? De se resolver pessoalmente para poder o relacionamento transbordar. Então, se eu não busco em Deus, né? Suprir as minhas carências, curar minhas feridas, né? Se eu ficar esperando do outro, então vai ser uma frustração. Vai ser uma briga, vai jogar na cara o tempo todo, vai cobrar o tempo todo e vai desgastar e o relacionamento não se sustenta, né? Porque vai ser uma cobrança constante. Então, a gente teve essa oportunidade de viver isso, né? De entender que a relação com Deus era prioridade individualmente e que eu precisava, justamente, como a gente diz, buscar curar minhas feridas, resolver os meus traumas, as minhas pendências, para a gente ser, de fato, um companheiro do outro, né? E não, assim, sugar o outro, ou depender do outro, ou se escorar no outro, né? E eu até lembro, vocês trouxeram também algumas coisas, e eu lembrei que na semana do nosso noivado, foi o Papa Francisco estava na época fazendo, naquele ano... Dia 27 de maio, uma quarta-feira. Naquele ano 2015 era a catequese das famílias, né? Que ele fez um ano inteiro de catequese sobre as famílias. E na semana do nosso noivado, 3 dias antes do nosso noivado, foi exatamente a catequese sobre o noivado. Então, assim, nunca tinha tido, né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto. Já tinha visto carta para namorados na igreja, coisas assim, mas uma catequese para noivos, sobre noivado. O Papa estava fazendo uma série de catequeses sobre as famílias, sobre família, né? E nesse dia, eu sempre repito que ela já Acabei de falar isso. Eu sou tipo um tradutor, sabe? Eu vou repetir a mesma coisa. Para reforçar. Aí o Papa falou, foi justamente uma catequese sobre o noivado. Então foi muito providencial, né? Quando acabar aquela, ela vai falar assim, você está repetindo tudo que eu estou falando. E a gente mergulhou nisso, a gente mastigou aquela catequese, porque a gente não tinha como a gente não dizer que não era pra gente, né? Tipo, 3 dias antes, na semana do nosso noivado, uma catequese sobre o noivado. Tanto que o padre usou muito na reflexão do dia do noivado. Ele só usou, né? E falava muito desse trabalho artesanal, né? Isso que a Roberta está dizendo, do não só romantizar, né? A gente, desse trabalho artesanal. Então, quando a gente vê uma arte, né? Por exemplo, assim, uma coxa de retalhos ou um bordado, quando a gente vê, realmente é bonito, não é? O trabalho pronto é bonito. Mas o que leva a pessoa, o tempo que a pessoa passa, a linha que a pessoa gasta, os furos no dedo que a pessoa leva na hora que está ali colocando a agulha, não é assim, quem vê não lembra, entendeu? Não enxerga, só quem estava ali preparando aquele trabalho artesanal é que sabe o trabalho que levou, o tempo que levou, o desgaste que causou. Então, eu acho que realmente é uma comparação muito, muito interessante, porque é assim, né? É até interessante. É bonito hoje a gente tirar as fotos junto, mostrar os meninos, não é lindo? Ai, quem vê de eu quero isso. Mas no dia a dia, na prática, não é só isso. Não é que isso não é real, é real. A gente não está assim, como é vivendo uma farsa ou apresentando uma coisa que não é. É real, mas não é só isso. Né? Então, assim, aquela arte ela é real e ela é linda mesmo. Mas por trás dela existe esforço, existe tempo, existe dor, renúncia, né? Enfim. É interessante, ela tocou a questão dessa catequese do Papa, né? Ela é riquíssima. Depois, quem quiser ver, só colocar lá, ajudar um Google lá, catequese do Papa Francisco sobre o noivado. Vai aparecer lá. O site do Vaticano. Vale a pena, é uma dica boa. Catequese do dia 27 de maio. De 2015. E ele falava lá, quando ele falava isso, antes de ele falar isso, ele falava que o casamento
né, ele não pode ser improvisado. E como você aprende a vivência a dois para viver o casamento? Ele faz uma analogia um pouco complexa, que ele vai chegar naquilo que a Verônica acabou dizendo. O homem aprende a mulher aprendendo-a. Né? A mulher, ela está aprendendo a ser a mulher. E o homem aprende ela, né, com ela aprendendo a ser. Então, não é uma coisa pronta. Ela está, o tempo do noivado é esse tempo que a mulher, ela está se construindo como mulher, como aquela que é a mãe, né, né, pretende ser aquela, né, a mulher da casa, né, a rainha do lar, né? A gente materna, né? Aquela que aquela presença materna dentro de casa, né? Então ela está aprendendo como que isso é, a função dela, né, ali, né, naquele relacionamento, no casamento. E o homem, só que ela está aprendendo a ser isso. Na época do noivado, ela está aprendendo isso. E no casamento em si que ela vai viver a essência disso. Mas no noivado que ela está aprendendo isso. E o homem está aprendendo com ela em construção. Então, é um processo, né, de construção. É um processo de artesanal. E esse foi um outro ajuste que a gente viveu também, né? Eu nunca tinha cozinhado, não sabia cozinhar, não nasci para ser dona de casa, não fui criada assim, né? E era para estudar, era para, né? Tipo assim, sempre tinha gente que trabalhava lá em casa, era outra vibe. Então, na Canção Nova, naturalmente a gente aprende, né? Mais essa parte dos serviços, né? Mas não, mesmo assim, da cozinha eu ainda estava no zero, na estaca zero, até o relacionamento começar. E Gabriel vem de uma família que todas as mulheres são excelentes cozinheiras. Né? As tias dele são muito cozinheiras e ele também é um excelente cozinheiro. Todos os homens também da minha família. E aí foi um outro ajuste, né? Porque aí ele esperava e embora ele respeitasse, ele queria. E aí por um lado... Ainda hoje eu falo, né? Por um lado podia fazer alguma coisa pra gente, não sei o quê, dela. Vou fazer. E ela faz uma sopa, ó. Maravilhoso. Por um lado, eu não queria me dobrar, né? Eu queria que ele me aceitasse desse jeito. Eu não, tipo assim. E por outro lado, chegou um tempo que eu precisei, eu preciso agradar, né? E eu preciso me esforçar, e eu preciso melhorar, e isso realmente faz parte do meu processo. E isso também não é que eu vou ser a babá dele ou a empregada dele, porque aí é para quebrar, né? Os conceitos que estão pré-definidos no nosso inconsciente, né? Não é uma coisa que você acha que você é assim, mas você é. E aí a situação vai lhe mostrando isso. E aí, Verônica, para você não ficar triste, a Socorro... 33 anos ainda apanha na cozinha. Pronto. É nóis. Ela já ficou em paz aqui, tá, Socorro? Mas você arrasa, Socorro. Já comi seu peixe, você é top. Aí... Então eu precisei, né, começar a fazer uns almoços para Gabriel. Era um desafio gigante para mim, né, ter que ir para a cozinha e fazer alguma coisa, meu Deus. E claro, no casamento isso não tem como, tem que ter isso, né? É rotina, exatamente. E assim, por mais que ele me ajuda e ele faz também final de semana ou quando às vezes à noite, mas tem que ter a minha parte, né? Tem que ter às vezes que são minhas, vamos dizer assim, o dia a dia é meu, né? O trivial é meu, tem as crianças hoje, eu que tenho que me virar na cozinha. Então, mesmo eu não sendo, assim, apaixonada pelo fogão, pelas receitas, mas eu me viro. Minha tia, precisei aprender. Uma das vezes que ela foi visitar minha família, minha tia deu um livro de receitas para a dona Benta, que eles dessa grossura. Agora ela aprende a cozinhar, eu pensei comigo. Eu disse, meu pai, Gabriel falou alguma coisa pra ela, só pode. Eu falei, Verônica, não é muito de cozinha, não. E minha prima, que também é da comunidade, né, comentou, um dia a gente tá de férias, falei, Verônica, a Kátia falou, Verônica não é boa de cozinha, não. Daí minha tia minha escutou, eu vou ter um presente pra ela. Aí o livro chegou aqui em casa. Por isso que a gente diz que é na prática, tá vendo? Tudo isso é ajuste, né? Todas essas situações são muito práticas, né? E são difíceis da gente viver no tempo do namoro. Porque tem coisas que não vão continuar do mesmo jeito. Verônica continua sem saber cozinhar direito.
né? Ela cozinha, ela se esforça muito. Mas é verdade, ela se esforça. E É ela com me as receitas surpreende. diferentes, Ela me né? surpreende a cada dia. Quando ela. Nossa, eu me sinto muito amado quando ela me surpreende. E ela busca me surpreender. Só que Uhum. são coisas que, tipo assim, já não me faz aquela coisa. Porque no começo, na época do namoro, eu ficava, pô, não faz, não consegue fazer nada na Eu não faço as cozinha. receitas de chefe dele, né? Porque Sabe? ele faz Daí. risoto com queijo, não sei da Aí onde, assim, uma carne com molho, não sei de quê. Essas Aí coisas eu assim, não eu faço. Eu ficava, faço o eu básico. ficava naquela. Eu ficava naquela noia, né? Nossa, pô, né? Pô, como que eu vou casar com uma menina assim e tal? Mas hoje isso já não. Hoje a gente casado, né? Isso pra mim é irrelevante, sabe? Isso pra mim é bobagem, né? Mas quando ela faz, nossa, me traz uma alegria. E quando ela não faz também, é tranquilo. A coisa é tranquila, né? O ajuste também acontece mesmo quando a situação ela não muda totalmente, né? Mas dentro da gente muda. Acho que isso que a gente entra naquilo que a gente falou no começo, interiormente, né? Individualmente, né? Dentro de mim isso está As resolvido. receitas fit são minhas, sabe? Assim, É, as receitas com salada, com legumes, os bolos são é, meus sempre. Agora, as carnes com molho diferente, as macarronadas, não sei de quê. Ai, não tem jeito de eu fazer, não. Deixa para comida de ele quando ele gordo, quer né? fazer, porque é outros Mas pratos. essa questão que vocês estão trazendo é tão importante porque a gente vê que o matrimônio, os períodos que a gente vai vivendo de relacionamento, servem como via para a gente se santificar. Serve como via. Quando a gente olha dessa maneira, a gente começa a olhar para o outro de uma forma mais ampla, consegue compreender melhor. E vocês trazendo essas realidades, eu sempre converso isso com o Roberto. Os ajustes que a gente vive dentro do relacionamento, seja de namoro, noivado e casamento, não significa que o outro seja meu oponente. Isso é uma coisa que precisa virar na nossa cabeça, porque a gente consegue viver o relacionamento com mais leveza. O outro, ao me corrigir, o outro a se contrapor à minha ideia, não significa que queira o meu mal. Porque quando a gente está dentro dos ajustes ali diários, se o outro fala alguma coisa que é contra aquilo que eu estou trazendo, parece que está querendo me agredir, parece que está querendo o meu mal, parece que a minha ideia não Meu tem valor, inimigo. é meu inimigo. E quando a gente, em muitos momentos a gente teve esses ajustes, e tem até hoje, a gente precisa ressaltar isso. Eu não estou brigando contra a Roberta, eu não deixo de amar a Roberta. Roberta não quer o meu mal, não, muito pelo contrário. Só que hoje existem divergências. Lógico, são dois seres humanos, são duas pessoas que estão ali vivas, né, com as suas potências ali em vida, que vão ter contrariedades. Isso é extremamente natural. E isso traz maturidade quando a gente olha dessa maneira. Ela não quer o meu mal, ela quer o meu bem, ela me ama, eu também a amo. Mas a gente tem contrapontos. Isso faz parte do relacionamento. Eu queria que vocês encerrassem, né, que a gente encerrasse essa live, mas que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão aqui, né? E para aqueles que estão namorando, que estão noivos, qual que é a mensagem final que vocês poderiam deixar para esses casais? E lembrar que no dia 31/10, às 14 horas, nós temos o nosso encontro para noivos e namorados. O tema vai ser exatamente esse. Namoro, noivado, tempo de ajuste. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente poder encerrar essa live. A gente vai esperar, né, todos os namorados, noivos, povo que quiser participar com a gente vai estar com vocês nesse momento, né, domingo que vem à tarde, né, isso. E para finalizar, eu acho que é muito importante a gente falar dessa nossa vida com Deus, né? Da vida de oração, porque realmente faz muita diferença, né? No processo que cada um vive de conversão, para que o relacionamento transborde e se fortaleça, né? Eu acho que, pelo menos no nosso caso, essa parte assim, espiritual, ela fez muita diferença e faz, né? Então, de ter
Deus, né, na base do relacionamento, do amor, e da busca que cada um precisa ter como prioridade primeiro, né, e que a busca do outro seja uma consequência disso. Completando isso, eu queria deixar a mensagem seguinte, né? Esse tempo que nós vivemos de namoro, noivado, ele se compara a uma fruta que precisa maturar, né? A fruta ela precisa amadurecer, e para amadurecer ela precisa de tempo. Ela precisa que o dono, a pessoa que quer depois usufruir dessa fruta, ela tenha paciência. Então, o namoro, ele é essa fruta. O noivado é essa fruta que precisa ter paciência, precisa esperar o tempo certo de amadurecimento, que vai culminar. Esse amadurecimento vai ser quando? Vai culminar no matrimônio, né? Onde a fruta vai poder ser degustada, né? E você vai poder saborear de todos, né? De todo o sabor, de todos os nutrientes que traz, né? Que vem com as bênçãos do matrimônio. Então é isso. E não ter medo, Mas, né, de se aqui, você falou isso aí, você enfrentar. falou isso aí agora, eu me senti chupando aquela laranja gostosa, assim, cheia de... Eu pensei cheia de numa manga bem saborosa, partindo assim. Pensei também. Eu vivi na laranja assim, mergulhada, aquele caldo vindo assim, aquela coisa gostosa. Olha, sabe o que eu me lembrei? Minha sogra está aqui em casa. E quando ela foi em Cachoeira Paulista conhecer a Canção Nova, ela virou para uma pessoa da comunidade e falou assim: Ah, eu quero levar a Roberta. E aí a pessoa falou assim: Olha, o fruto, quando ele é verde, quando ele é comido no tempo errado, ele é amargo. E ele precisa ser comido no tempo certo. Então, assim, é isso, né, que a gente Palavra experimentou. de sabedoria, hein? É, E olha que a pessoa nem é casada, a pessoa solteira até hoje, mas de fato é isso, né? O tempo do namoro, o tempo do noivado é o tempo de amadurecer. Muito mais do que querer do outro, é o meu tempo de amadurecer, de crescer. E aquilo que o Fred falou é muito importante. Não dá para a gente mudar de fase sem ter vivido bem a fase presente. Ah, eu quero casar, eu quero ficar noiva, eu quero. Eu lembro que o Fred, a gente no namoro já comprou aliança, estava esperando quase um ano para ficar noiva, porque não era tempo. Mas que precisa viver, a gente só vai conseguir. Querendo levar a morena do bolo sorvete para casa, né? acho que ia ficar cheirando aqui. Esperar, que esperar. Mas A rainha da escola de samba da Carriola. Samba muito, samba muito. Mas esse negócio que a Roberta falou também, eu acho que é assim, também já para ficar com gostinho de quero mais, né? De se preparar para dar o seu melhor para a pessoa. Porque se você ama, né, alguém, você não vai querer se entregar de qualquer jeito. Então, essa oferta, ela é constante. Amém. Então, quem quiser participar do nosso retiro, né, é só entrar lá no link que está na minha bio, na bio do Canção Nova Campus, né, o grupo de noivos e namorados. E lá a gente dá todas as informações para fazer a inscrição para o retiro. A gente vai estar partilhando muito mais do que a gente partilhou aqui. Porque, de fato, a gente viveu intensamente esse tempo e a gente quer ajudar outros casais também a viverem bem, a amadurecer, para também adentrar no sacramento do matrimônio de uma forma melhor. Tirar essa foto bem bonita depois com os meninos, né? Só assim, Beijo. finalizando. Calma aí, só finalizando uma coisa aqui que eu sempre penso e queria compartilhar isso com vocês, né? Que assim, a gente precisa dar tanto valor a essa questão do sacramento do matrimônio, trabalhar tão bem esses tempos de namoro e noivado, que eu sempre penso nessa questão do sacerdócio. A gente vê que um padre, ele estuda 9, 10 anos para assumir o sacramento da ordem, se tornar um sacerdote. Ele passa por capelas, ele vivencia várias coisas litúrgicas, para que quando ele se torne um sacerdote, depois desse tempo todo de estudo, de preparação, ele viva a essência, como o Gabriel falou, a essência da vocação. Nós, no sacramento do matrimônio, lógico que na comunidade a gente tem essa oportunidade de nos prepararmos bem para o sacramento, porque a comunidade prioriza isso. Mas existem pessoas que não vivem essa realidade.
Então, um conteúdo como esse, um retiro como esse, ouvir as coisas que você está ouvindo aqui nessa live, que você vai ouvir no retiro, é tão importante quanto você olha e vê um padre se formando. A gente observa que nas paróquias, por exemplo, a preparação é assim: eu tenho um retiro domingo e a pessoa casa logo depois, em um retiro. E não tem nenhum acompanhamento de namoro, de noivado. Então, esse retiro é para isso, para que você possa ter mais clareza, para que você possa ter mais discernimento, para que você possa ter ali alguns pensamentos que possam te instigar a querer saber mais da outra pessoa. Ah, poxa, esses questionamentos que nós tivemos e temos até hoje, mas tivemos no namoro e no noivado, os ajustes que nós tivemos, poxa, eu tenho certeza que você que está aqui acompanhando, dentro do seu coração vem aquela coisa assim: caramba, eu nunca pensei nisso. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu nunca agi como a Suene agiu com o Gabriel, eu nunca agi com o meu namorado assim, eu nunca agi com a minha namorada assim. Será que isso, se eu começar a aplicar isso na minha vida, vai ser importante? Vai ser importante. Então, eu quero finalizar assim para dizer para você: venha para o retiro mesmo. E se você que está aqui não vai participar do retiro ou já é casado ou casada, mande para o jovem, alguém que você conheça, que vai ser importante participar desse retiro. Pega o link, manda para essa pessoa, para que essa pessoa participe do retiro e esteja nesse tempo de preparação fecundo, profundo, para o sacramento do matrimônio. Tá bom? Então, era isso que eu queria dizer. Deus abençoe e uma boa noite para vocês e para todos que estão aqui. Obrigado, Gabor. Com Deus, gente. Valeu, fica com Deus aí, tudo de bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Ele sai lá. Bom, gente, então obrigado aí pela presença de todos vocês, obrigado, foi uma bênção, né? Então, domingo que vem, nós vamos ter nosso retiro. Faça a sua inscrição, faça a sua inscrição, é importante fazer a sua inscrição, para que a gente tenha noção da quantidade de pessoas que estarão. A gente está com muita vontade de trazer muito mais conteúdos aqui no Instagram, para poder falar para vocês sobre noivado, sobre namoro, sobre casamento. Muitas pessoas no tempo atual têm vivido grandes desafios em seus matrimônios e não estão sabendo como lidar. Ah, Fred, você e Roberta são as pessoas mais indicadas para isso. Não. Nós estamos também no caminho para poder crescer, melhorar, vivermos bem a nossa vocação. Mas será que a resposta que você está precisando hoje não vai acontecer diante de uma questão que você ouve alguém falando? Por isso é importante a gente ouvir outras pessoas dizendo das suas experiências, daquilo que receberam como formação, para que também possam ser capacitadas para viver bem o seu relacionamento, o seu namoro, o seu noivado e, futuramente, o seu casamento. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quer falar alguma coisa? Não. Uma boa noite a todos e esperamos vocês no próximo domingo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.